Eu quero falar de um assunto aqui que não é minha especialidade, que é a economia, e eu vou dividir isso em duas partes, sendo que a primeira não deve ser muito curta, eu vou tentar encurtar, e eu já vou aproveitar para pedir a quem estiver ouvindo aqui, que se houver interesse em, em pensar nesse assunto aí, que vá até o final daquilo que eu vou colocar aqui para fechar o pensamento. Agora eu vou fazer uso do relato da história de um amigo meu, onde a China entrou de maneira que eu não chamaria de negativa, mas de destrutiva. Interrompeu um processo que poderia ser muito saudável, né? E colocou essa pessoa numa situação de dificuldade muito grande. Parece absurdo o que eu vou falar, mas na verdade eu estou relatando um caso que é uma coisa que eu acompanhei, que eu vi acontecer na minha frente, né? Antes de começar a falar disso, eu vou falar muito curto de uma coisa. Eu sou um sujeito anti-China. Pode parecer radical o que eu estou falando, mas eu sou anti-China. Eu acho que o Brasil ele deveria botar o comércio com a China no chão, literalmente, até que a China, ou melhor, até que o Brasil recomponha a sua atividade industrial e que o governo mude a nossa política que envolve a geração de riquezas na indústria de uma maneira tal que possa competir com as porcarias chinesas que estão entrando no país. São verdadeiros lixos, tanto de uso pessoal como industrial, que não deveriam entrar aqui no nosso país nunca, que estão sucateando os nossos empreendimentos genuinamente nacionais. Bom, entrando na questão do meu amigo, a história dele é a seguinte: ele teve três fases na vida, uma de profissionalização, uma em que ele iniciou um empreendimento próprio com um incrível sacrifício, e agora uma fase em que esse empreendimento dele está ruindo, né? E entre um extremo e o outro entrou a concorrência do mercado industrial chinês, né? O que aconteceu com ele? Ele é um cara que nasceu no interior, fez curso profissionalizante, foi trabalhar aqui em São Paulo em empresa industrial, adquiriu uma bagagem a partir de um tempo longo de trabalho e se sentiu um dia seguro de começar sua própria atividade. O Brasil, ele empregou e ainda emprega muita gente nesse formato e de pequena empresa. Esse meu amigo, ele é o remanescente de uma cultura manufatureira familiar. Hoje em dia, muito pouca coisa nasce dessa forma aí, né? O que nasce hoje em dia, nesse estilo aí, são empreendimentos individuais, né? E não empresas que vão empregar pessoas, formar um quadro de funcionário. Esse meu amigo, ele a partir do momento que ele decidiu que ele poderia empregar o saber dele para obter encomenda de cliente, ele começou a trabalhar duramente com equipamento emprestado, se não me engano, de um primo dele, não tenho certeza agora, e até que ele conseguisse começar a comprar suas primeiras máquinas e alugou literalmente uma garagem espaçosa nos arredores de São Paulo, e onde finalmente nasceu a empresa dele, efetivamente, e onde apareceram ali os seus primeiros funcionários, porque a demanda dele cresceu. Uma encomenda agora de um cliente, de um outro cliente, depois por conta disso conhece um outro cliente, um outro, e assim aquilo vai andando, igual médico de bairro, e a empresa dele foi crescendo devagar, às custas de um gigante sacrifício, com a participação da família, especificamente dos filhos. E de lá para cá o que aconteceu? Ele experimentou um período de lucratividade e de um ingresso de encomendas bom, muito bom mesmo, um crescimento nesse aspecto aí,
quando o Fernando Henrique ainda estava no primeiro mandato de presidente da República, que foi um período em que as indústrias brasileiras elas começaram a investir em bem de capital. Eu vi isso acontecer na minha frente em mais de um lugar. Eu não estou falando uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Eu vi isso, esse crescimento surgir. E esse meu amigo ele foi motivado pelos bons fluidos do mercado, digamos assim. Ele foi adquirindo sempre alguma coisa a mais. E um belo dia ele resolveu construir prédio próprio, para parar de pagar aluguel e ter um prédio maior. Construiu esse prédio, que é um prédio de 3 andares, se equipou comprando máquinas com maior capacidade e mais sofisticadas, né? Esse prédio está absolutamente pago hoje, não está devendo dinheiro dele mais. Mas no meio do caminho, entre o momento em que ele mudou a empresa dele de onde estava para aquele prédio e adquiriu máquinas novas, ele passou pela seguinte situação. Inicialmente ele começou a atender encomendas que não tinha capacidade de atender anteriormente, cresceu o faturamento dele, cresceu o número de funcionários, aumentou o número de funcionários dentro da empresa dele, eram funcionários qualificados, não eram puros e simples apertadores de botões obedientes a regras estabelecidas, eram pessoas que faziam toda a diferença no cenário. Bem pagos, considerando-se o mercado de trabalho da época, e ele foi crescendo em todos os aspectos, aumentou o volume total de faturamento, o número total de máquinas, o número de empregados, as compras, os negócios com os bancos e tudo mais. E, de repente, a clientela dele começou a adquirir o produto dele vindo da China. Foi um processo que começou um pouco lento, né? De uma forma assim, sem grandes impactos. Ele aí ainda tinha um certo volume de encomenda dessa clientela dele. Mais tarde, os clientes dele, alguns passaram a comprar o próprio produto final na China. Quer dizer, a demanda pelo produto desse meu amigo ela foi sendo extinta aos poucos. E hoje ele está praticamente à beira da falência. E tanto que recentemente numa feira industrial em São Paulo, uma pessoa sugeriu a ele que entrasse em contato com um grupo de chineses que estavam presentes nessa feira, que estavam procurando parceiros no Brasil. Ou seja, não apenas ele deixaria de trabalhar com o propósito dele, que seria competir no mercado dele, com o seu próprio empreendimento, como também, nessas condições, ele pareceria ser totalmente subserviente àquele que é o algoz dele, que destruiu literalmente o empreendimento dele. Por que isso? Porque os preços dos chineses que ele começou a enfrentar no mercado são preços absurdamente baixos, e ele não tem, dentro das regras atuais do nosso país, como competir com esses preços. É impossível, não há condição. Ou seja, estão dando uma preferência, não é propriamente uma preferência, não, estão dificultando que os chineses entrem com mercadorias de uma qualidade que eu sei que é muito, muito inferior ao que a gente pode produzir aqui em determinadas indústrias, e é um preço impressionantemente baixo. Agora, uma coisa é eu ir numa loja, no shopping, olhar para um produto e ele dizer ele é chinês e eu não compro. Outra coisa é o empresário fazer isso. Quando o empresário precisa de uma mercadoria dessa e ele tem a opção de comprar da China e baratear o custo industrial dele para ele continuar competindo e forte no mercado, ele não pensa 2 vezes. Quer dizer, não dá para você chegar para um empresário, você precisa ser patriota para parar de comprar do chinês. A coisa não funciona bem assim, é mais complicado. E aí falta o governo. Eu quero resumir dizendo o seguinte, que eu vi literalmente o PT caminhando nesse período entre o que começou, o momento em que começou a empresa desse meu amigo e os dias atuais, caminhando numa direção que levou essa pessoa a acabar com a saúde dela, né, do empreendimento. Porque aconteceu o seguinte,
ele nunca conseguiu atingir um patamar muito importante, que é saldar, obter o retorno do investimento dele, né? Saldar todas as dívidas, porque a empresa hoje em dia é obrigada a crescer devendo, não tem outra maneira, senão não alcança nunca a competitividade no mercado. E ele nunca chegou a ter um equilíbrio entre a estrutura, o capital total empregado na estrutura que ele formou e a demanda pelo produto dele no mercado. Se ele hoje tivesse numa condição assim, ele tem um capital de 100 e ele tem uma dívida total de 30, de 40, isso é uma coisa solúvel, né? Dever um capital desse nessas condições é uma coisa que pode se solucionar a longo prazo. No entanto, a dívida dele vem crescendo sem parar, porque ele não tem demanda suficiente para cobrir a necessidade da estrutura dele, que foi uma coisa criada em função de atender um mercado que acabou. E isso não foi uma poesia dele, um dia em que ele olhou para a lua e falou, vou fazer uma coisa desse tamanho. Não foi assim, ele fez o crescimento dele acontecer em função da demanda existente, era uma coisa coerente com a situação na época. Só que o chinês apareceu de repente no meio do caminho e o governo não fez nada para tentar frear essa invasão chinesa aqui. Muito pelo contrário, o governo especificamente do PT, abriu porta, porto, perna e braço para o chinês entrar com aquilo que quiser. E eu estou citando esse caso porque é um caso que eu conheço a longo prazo, mas existem outras coisas que eu conheço que eu nem vou falar, porque senão não paro de falar mais disso aqui. Isso tudo leva ao seguinte: se a empresa desse meu amigo, se por acaso for experimentar algum benefício de uma alta do dólar agora, nesse momento, vai levar, andando rápido, miseravelmente 5 anos para tentar equilibrar suas contas, né? Ou seja, eu estou citando aqui, supondo um panorama em que a clientela voltasse a comprar dele. E então ele ia passar um tempo muito longo saneando as contas da empresa. Eu estou chutando aqui 5 anos, tá? Isso aqui é uma hipótese qualquer. Eu diria que menos de 5 anos ele não conseguiria fazer isso. E nesse tempo ele vai investir em quê? Ele não vai ter condição de fazer investimento. Então a empresa dele paralisa no patamar que se encontra hoje, tecnologicamente falando. Uma parte do equipamento que ele adquiriu no passado com essas dívidas já está desgastado, necessitando ser reposto. E ele hoje está numa condição em que mandou funcionários embora, os bons funcionários, admitiu outros funcionários de uma qualificação inferior, pagando salários menores, e não tem mais toda aquela estrutura que ele teve no passado, que gerava qualidade que era necessária, que era exigida da parte dos clientes dele, para ele poder fornecer. Enfim, a política do governo em relação à China fez com que entrasse aqui no mercado um produto concorrente desse meu amigo de forma absolutamente predatória e simplesmente está matando, destruindo literalmente um empreendimento familiar de décadas que teve toda a justificativa de existência quando ele foi criado. Uma coisa totalmente predatória que eu acho muito triste, e o nosso governo para isso não está fazendo nada, porque quando ele começar a fazer alguma coisa, essa empresa, esse meu amigo e outras, elas já quebraram, já geraram problemas de todo tipo, inclusive demissões, que essa mesma empresa desse meu amigo já patrocinou há pouco tempo por falta de condição de pagar salário. Em outras palavras, eu vejo na continuidade disso aí uma demissão generalizada nesses segmentos industriais pequenos que empregam tanta mão de obra no país, que é uma coisa histórica. As pequenas empresas, não só as industriais, elas empregam uma grande quantidade de mão de obra e não estão resistindo à China, que chega aqui com produto porcaria a um preço ridículo, que não, às vezes tem hora que a gente pensa se isso aí realmente faz sentido um preço como o deles no mercado, né? Eu acho que, afinal, o intuito,
último do chinês é destruir tudo que tem na frente de um determinado mercado e aí então passar a oferecer ao preço que ele bem entender uma outra mercadoria, de tal maneira que a gente continue então sujeito aos chineses por falta de opções e vindo por cima pagando a eles aquilo que eles bem entenderem. Eu acho que o intuito chinês aqui no Brasil é profundamente predatório. Não é um intuito comercial de jeito nenhum. E eu acho que o governo precisa tomar uma providência para acabar com esse negócio urgentemente.